Bom, boa tarde a todos. Retornamos nossas atividades com o terceiro painel com a apresentação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GESPública, com o tema Orientadores das Diretrizes da Gestão Pública no Brasil. As palestrantes são as senhoritas Janete Balzani e Roseli Farias. Ok. Boa tarde. Meu nome é Roseli Farias. Janete Balzani. Isso, nós somos da Secretaria de Gestão Pública. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso programa, onde é que ele se encontra, né, lá no Ministério. Mas gostaríamos também de parabenizar por essa iniciativa da ABIPT, por esse novo ciclo, e agradecemos muito de ter essa oportunidade, inclusive para apresentar como é que está o programa atualmente. Faremos uma apresentação compartilhada e... nós duas? É bom que a gente tem que descontrair um pouquinho, porque logo após o almoço, e dependendo do que a gente se alimentou, pode dar um pouquinho de sono. Então, a gente faz aí um revezamento que a turma desperta. Bom, hoje o governo está estruturado, teve uma grande mudança no Ministério do Planejamento e a Secretaria de Gestão, juntamente com a Secretaria de Recursos Humanos, se tornaram uma só. Então, agora é a Secretaria de Gestão Pública. E qual que é o papel da nova secretaria? Ampliar a capacidade de governança dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. As atribuições da secretaria tem de conceber as novas soluções em gestão pública, apoiar e orientar e instrumentalizar os órgãos e entidades, esse é um braço muito forte para o GESPública, e promover a integração das políticas de gestão pública. Já está, inclusive, publicado no decreto, né? Foi publicado no decreto. A gestão das funções administrativas. Bom, dentre essa nova reestrutura que teve, nessa nova proposta que está aí do governo federal, nós temos a gestão das funções administrativas. Dentre elas, a Secretaria de Gestão Pública ela está diretamente envolvida com a parte de estruturas, então, a parte que era da Secretaria de Recursos Humanos, estrutura de carreiras, né? A questão de planos, né, de cargos, salários, foram todas lá para a nossa secretaria. Tem a parte de pessoas, que foi assim um ponto forte para o GESPública, né, porque a gente tratava da política da excelência de gestão pública, mas a gestão de pessoas estava em outra área. Agora está incorporado dentro da Secretaria de Gestão Pública. E nós temos as funções administrativas. Observando ali a setinha, é ali que nós estamos neste momento. Nós tratamos da governança de políticas e instituições públicas e também a avaliação de desempenho, agora também foi para a nossa área lá, né? E o GESPública, ele está diretamente ali na questão da governança. Quando a gente fala em governança, dentro da Secretaria de Gestão Pública, a gente está tratando das funções de coordenação, organização, articulação e supervisão da ação de governo. É neste contexto que encontra o programa GESPública. Bom, e, prima, por um modelo de gestão pública democrática voltada para resultados. Isso porque o objetivo da administração pública brasileira é viabilizar o ideal político nacional de Estado democrático de direito estabelecido na Constituição Federal. Tem um grande apelo, né, de estar se observando mais isso.
E qual é o nosso grande desafio? Nós, como organização, nós, como administração, envolvem a todos. É aprofundar os princípios democráticos da Constituição Federal e ampliar a governança e a governabilidade do Estado Nacional no contexto de globalização. Nesse aspecto, a gente está reforçando muito e trazendo para uma reflexão, uma discussão, um diálogo, essa questão de aprofundar os princípios democráticos da Constituição Federal. Quando a gente fala, que é o tema desse seminário, em busca da excelência, a gente tem que repensar, até mesmo ressignificar, para a gente sair daquele foco, quando se fala em princípios, a gente fala no famoso LIMP, né? Então, nós estamos ampliando essa questão agora, né, para que a gente comece a pensar em princípios constitucionais, não apenas aqueles que estão lá declarados no artigo 37, como se a Constituição e a função pública fosse ali restrita. Então, a gente convida, inclusive, vocês nos seus debates, nos seus seminários, a essa parceria. Vamos ampliar, então, a nossa capacidade de governança para fazer acontecer os princípios constitucionais. E aí, a gente, com certeza, a gente vai em busca de uma melhoria contínua da excelência no atendimento. Eu falo até assim no atendimento porque é a função primeira de qualquer instituição pública, né? A gente está ali para atender a sociedade, para promover resultados para os nossos usuários destinatários do serviço público. Ótimo, com essa abordagem da Janete, então, está aí a gestão pública democrática voltada para os resultados, as bases do modelo. Tá vendo mais ou menos, mas dá para, acho que naquela tela lá, ver melhor. Organização. Para qual das duas? É porque está filmando, aí as palestrantes vão perder o foco. Brincadeira, desculpa. É possível, fotógrafo, cinegrafista, só apagar aquele ali? Essa apresentação está disponível para vocês, a gente deixou aqui com a organização do seminário, tá bom? E os fundamentos da administração pública nessa nova visão constitucional... Ah, melhorou, né? Eles estão aí postos para vocês. Então, quando a gente fala... Tem nada não, o importante é a palestra. Bom, então, retomando aqui de tudo isso que a gente veio falando, né, que o nosso modelo, a proposta de modelo, é um modelo democrático. Os fundamentos, então, da administração pública, com essa ênfase nos princípios democráticos e na Constituição, expressos ali, ele está direcionado para resultados, prevalecência dos direitos individuais e sociais, autonomia dos entes federados, separação e harmonia entre os poderes, descentralização federativa, cooperação Estado-sociedade, que aí, neste modelo que a gente está redesenhando, né, a gente trabalha e tem uma importância muito grande o trabalho da rede, né, da rede de gestão pública, e que a gente está, nesse também momento, repensando essa estrutura. O controle social, e importante ali no direcionamento para resultados, a orientação primordial aos fins, cumprimento dos objetivos da República. Então, vocês conseguem perceber que o que está sendo posto é ampliar a capacidade de governança, com foco em resultados. O modelo de gestão pública, né? Está aí o foco voltado para resultados, mas que terá novas bases de governabilidade. Então, estamos, né, num grande processo aí de revisão dos nossos instrumentos, dos conceitos, formalização dos comitês,
para que esse trabalho possa aí, atingir mesmo o seu objetivo e ter um grande modelo aí renovado. E com essas iniciativas, a proposta da Secretaria de Gestão Pública, entre as várias coisas que ela trabalha, então, para que todos esses instrumentos, comissões, várias iniciativas que tem, que isso possa estar fortalecendo cada vez mais o GES Pública, que é para atingir mesmo as organizações públicas. A gente fala tanto em GES Pública, qual que seria a sua finalidade? Então, é de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, a gente tem que colocar isso, firmar isso, interiorizar, para que a gente possa ter mesmo organizações com qualidade, ter um atendimento com qualidade, mas que, para essa contribuição, né, dos nossos serviços públicos serem melhores a cada dia, todos nós temos que mudar. Começa com a nossa mudança de pensamento, de atitude, de podermos estar aí vendo mesmo como é que é a nossa organização, a nossa, onde a gente trabalha hoje, o nosso departamento, o que ele pode ser melhor. E acredito que, pelo tempo que nós temos de experiência no programa, a gente vai vendo que tem pessoas que têm mudado suas atitudes, vendo que é capaz de ter uma organização pública melhor. Claro que não muda de repente, é um trabalho de formiguinha. Então, vocês hoje, representando suas organizações, vocês já têm um grande papel. Nós duas, representando o Ministério do Planejamento, nós já temos também um trabalho, uma importância, são as duas formiguinhas de lá que já está também fazendo mudança dentro do Ministério. E a sua dimensão de atuação está aí, a governança pública, a formulação e implementação de medidas integradas em agenda de transformação. Então, se não tiver fazendo também parte de uma agenda, né, que possa estar aí contribuindo para a melhoria, às vezes pode parecer que o trabalho está sendo em vão, mas não podemos desistir. A natureza, uma rede de inovação e melhoria da gestão. Isso vem de... Está muito forte agora com a nova estrutura da secretaria, com o nosso departamento. Nosso departamento hoje é Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão. Então, temos grande responsabilidade. O programa faz parte desse departamento, é uma das suas atuações, é uma das suas prioridades. Então, assim, se a gente conta com... Como sempre, o GES Pública contou com um grupo de voluntários, com organizações parceiras, de estarmos aqui junto com o pessoal da BIPT, FNQ e outras mais. Então, assim, é trabalho de parceria, trabalho de voluntários. Às vezes, as pessoas podem achar que voluntário não existe, para que eu vou trabalhar para uma organização de graça sem ganhar nada? É mudança de cultura. Você quer fazer algo melhor, você vai se aprimorando, vai conhecendo mais os temas e você já vai vendo que faz diferença, sim. E as competências, essa de mobilizar, articular, coordenar, instrumentalizar, orientar os órgãos e entidades, é a parte formal, né? Então, temos que estar mobilizando, estamos fazendo esse papel. Precisa fazer mais? Sim, sempre fazer mais, né? Não pode deixar parar, porque se de repente você para de falar do assunto, ele fica esquecido. É igual quando dá as notícias no jornal. Hoje fala uma, está aí os negócios pipocando, aí de repente já mudou de assunto, você esqueceu daquele assunto, já começa outro. Então, se a gente está falando que quer uma melhoria na gestão, quer uma organização melhor, quer uma administração pública melhor, todos nós somos responsáveis e vamos poder fazer dentro da nossa competência, é claro, mas vamos poder fazer uma organização melhor. O GES Pública está aí como é que fala? Uma das competências da secretaria, e, como eu falei logo no início da apresentação, está o decreto 7.707,
675, que foi a criação da nova secretaria. E o GES-Pública está lá dentro. O GES-Pública e seus objetivos. Bom, o GES-Pública até tem uma discussão, como vocês estão olhando aí, né, o nome da nossa rede, Rede de Inovação e Melhoria da Gestão. O programa ele vem sendo repensado, o decreto também está sendo repensado. E uma coisa que a gente traz da nossa diretora, nós estamos abertos a contribuições, viu? Porque a gente está repensando o decreto, até para o próprio nome do programa, né, para ele trazer e dar mais ênfase ao grande desafio e ao seu propósito. E que eu sempre faço questão assim de repetir, para que a gente leve isso, que parece pequeno quando você fala ampliar a capacidade de governança dos órgãos e entidades públicas. É pequeno, mas quando a gente traz para um debate, cada dessas palavras carrega um significado muito grande, que a gente precisa trazer o decreto e os nossos modelos de excelência em gestão para que ele traduza exatamente essa questão que a gente está trazendo agora aqui para vocês, né? Democrático, de direito, que é o que está nos princípios constitucionais. Então, a gente sempre procura trazer isso. Nesse sentido, o GES-Pública, hoje, ele está pensado com os seguintes objetivos: definir e promover o modelo conceitual da gestão pública democrática voltada para resultados. Essa discussão já se iniciou, né? E depois vai ampliar para a rede de voluntários, para a gente ver se a gente consegue uma referência que traduza exatamente o que se quer hoje em dia quando se fala em governança. Ampliar a capacidade de governança da administração pública na formulação e implementação de políticas públicas. Isso também pode trazer alguma mudança da expectativa de quem conhece o GES-Pública, né? Porque a gente vai atuar muito mais nesses aspectos, formulação e implementação. Então, a operacionalização, a execução, a gente precisa pensar como é que isso vai acontecer, né? Roseli, antes, era minha fornecedora. Então, todo o material de avaliação dos relatórios de gestão, eu recebia, todo o treinamento, a capacitação, eu recebia do GES-Pública. Será, então, a gente começou a pensar, será que esse é efetivamente o papel de um programa que está preocupado em ampliar a capacidade da governança? Ou isso a gente pode... São atribuições que a gente chama lá dentro, atividades operativas, que a gente tem que começar a discutir para ver se realmente a quem deve, se a gente tem que repassar ou se delegar, de que forma que isso vai ser tratado, né? A melhoria da qualidade no atendimento ao cidadão e às suas instituições. Nesse aspecto, a gente tem aí uma política posta de governo, que é a política de atendimento ao cidadão. Então, tem muitas normas, muitas leis que estão aprimorando para isso. E nós estamos trabalhando também no redesenho da carta de serviço. Estamos trabalhando fortemente com isso. Dia 16, agora, eu até queria fazer um convite a vocês. O Ministério do Planejamento está lançando guia de serviço a partir das cartas de serviço que foram apresentadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, se vocês ainda não têm esse documento, que é um serviço à sociedade, de forma qualitativa, né? Quiserem começar a trabalhar isso, também a gente está aguardando sugestões, porque a gente está remodelando a metodologia de carta de serviço. Conceder maior eficiência à ação pública. E as demais, a gente também já falou sobre essas questões aí. Não sei passar isso aqui, não. Você está achando que vai deixar só o livro? Bom, os fundamentos da gestão pública, tá, desde viabilizar o ideal nacional, participação social, eficácia e eficiência, e, claro, os fundamentos dos critérios de excelência do sistema de gestão pública. As suas estratégias
o alinhamento, como a gente já vem falando, e isso muito forte com a criação da Câmara de Gestão, então, de estar fazendo um trabalho alinhado, conjunto, né, de estar todo mundo na mesma ação. Ações prioritárias no apoio aos projetos prioritários da agenda do governo, que é para não caminhar sozinho e ter apoio, né? Está todo mundo para um bem comum, atingir um bem comum. Outras estratégias é a ampliação dos temas tratados pelo GES Pública e suas metodologias. É para a gente não ficar... o que a gente, às vezes, recebeu de feedback. É que, às vezes, a gente sempre tratava dos mesmos assuntos, funcionava do mesmo jeito, então, para sair da mesmice, está aí nova proposta, então, até aproveitando que tem secretaria nova, departamento novo, um GES Pública novo, com várias ações. Um remodelamento da carta, como a Janete comentou, a institucionalização dos núcleos, porque hoje o GES Pública ele tem núcleos em quase todos os estados. E, mesmo assim, alguns passam por dificuldade, porque nós sabemos que, às vezes, tem organização que uma hora apoia, outra hora já não quer mais. Então, para que isso fique de uma maneira mais firme, né, mas que não, a pessoa não se dedique tanto e, de repente, a organização vira as costas, então, é melhor que o órgão central tenha uma forma mais institucionalizada para funcionar e para o núcleo realmente dar o apoio, tá nos representando de uma forma mais... não é concreta, se tem uma forma mesmo dele ter lá a sua segurança de funcionamento. E a formação, instrumentalização e reconhecimento da rede de voluntários. Porque essa rede de voluntários, não sei se algum dos senhores atua, detectei um na plateia, né, que atua como voluntário. O que acontece? Você trabalha, às vezes você vai fazer, eu conto pela experiência que tem no Prêmio Nacional da Gestão Pública, do PQGF. Às vezes a pessoa precisa estar atuando numa banca, precisa sair, precisa primeiramente participar da capacitação e muitas vezes a chefia não deixa. Não, você não vai poder ir, você tem que primeiro cumprir suas atividades e aí você não vai poder estar atuando como voluntário. E se ele tiver, de repente, o seu reconhecimento, isso chega na chefia, e vê que o trabalho dele é um trabalho importante, não só para ele, crescimento profissional e pessoal, vai estar ajudando a instituição. Então, se, né, toda a escala aí perceber que isso é importante, que o servidor, o funcionário, o empregado está crescendo e tem um reconhecimento do governo federal, vai ser ele só tem a ganhar. Então, é uma das estratégias sendo revistas aí do GES Pública. O aperfeiçoamento dos critérios, que a gente, como está sempre no caminho, né, na busca da excelência, tem que melhorar, tem que rever, então, nós estamos aperfeiçoando. A descentralização das atividades, como você falou da questão da capacitação, revendo se permanece ou não, como é que vai ser a atuação, e, claro, o relançamento do prêmio. Então, esse relançamento do prêmio, nós pretendemos que isso aconteça no segundo semestre. O maior diálogo, isso é uma inovação, o maior diálogo de consultorias privadas, para que ela possa falar a mesma linguagem. Ela pode atuar, mas desde que preparada conosco e possa falar a linguagem da administração pública federal. A vinculação da avaliação da gestão pública a incentivos e projetos de contratualização de desempenho institucional, com as linhas de fomento, concessão de autonomias e bônus financeiro. Tudo é uma proposta. Agora, claro que às vezes só falar, às vezes você não consegue enxergar onde está, como é que isso se representa. E às vezes, falando em números, você tem uma visão melhor, mais clara. Esses dados eles foram compilados em fevereiro de 2012. É interessante observar, e isso eu cheguei no GES Pública como técnica mesmo, atuando dentro do programa, agora em janeiro, né? Já trabalhando no programa há anos, mas me surpreendeu, porque a gente está há 2 anos com o programa
em reflexão. Eu até não digo que o programa Gespública, porque a busca da excelência ela não para, ela não depende de um programa de governo. A busca da excelência é responsabilidade de todos na organização pública, privada, em qualquer ambiente. Você tem e existe para isso. A sua missão é conseguir realizar a finalidade pública. Então, não é um programa ou uma dependência de governo que vai dizer se eu vou continuar ou não as práticas de excelência em gestão. Isso é muito importante que a gente, nesse seminário que está discutindo a busca da excelência, e que a gente conhece muito bem como funciona o serviço público, né? E que a gente tenha isso em mente. Os nossos colegas de trabalho, eles têm que entender que ali onde que eles estão, eles têm uma função, e a função dele não pode ser diferente. É conseguir a finalidade pública no local onde que ele está. Para isso, é preciso que a gestão faça com que ele primeiro entenda qual é o papel dele ali dentro, alinhado com o que a gente está desenhando, com o que está posto aí. Né? Uma governança voltada para resultado. E quando, então, eu fui compilar esses dados a pedido da nossa diretora, me surpreendeu, porque a coisa continua. E foi muito bom, porque, às vezes, a gente escuta, né, e fala assim, não, mas já está parado, então a gente já não está mais rodando, né, o nosso ciclo PDCA. E eu me questionava, e daí? O que isso tem a ver com você continuar com os seus processos de trabalho com foco na excelência? O que está posto em qualquer modelo de excelência não é novidade nenhuma para nenhum gestor. Ele tem que gerir com todo o cuidado, aplicando ali a eficácia, a eficiência, a efetividade, a economicidade, para garantir e assegurar os resultados do usuário, do destinatário para o qual ele está ali para servir. Seja qualquer organização, ela tem uma finalidade e deve conhecer. No caso do ambiente público, a finalidade é única. Está lá escrito e detalhado na Constituição. Ela existe porque a Constituição e o cidadão falou que precisa do seu serviço. Então, a gente está ali para prestar serviço naquela finalidade. Né? E os resultados aí demonstraram isso daqui. Nós fizemos um apanhado da rede de voluntários de 2012, onde a gente viu, se vocês podem observar, que é bem, né? Está ali Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo tocando tranquilamente as suas funções na gestão pública. Né? E tem representação em todos os estados. Quando a gente traz por região do país, está ali a região sudeste, que é o grande foco, e, às vezes, a gente pergunta, quando questiona assim, por que determinada região se sobressai? É fácil, né? Porque ela é preocupada em fazer cumprir a sua missão. E aí os números demonstram exatamente isso. Eu sei usar esse trem, Roseli. Aqui a gente tem a rede de voluntários por localidade. Né? Então, a gente consegue perceber como a excelência na gestão pública está espalhada e atuante, que isso foi tabulado em fevereiro de 2012. Por função, então, o nosso modelo de excelência em gestão em remodelagem, nós tínhamos essas funções, a gente tinha o tutor, o orientador, os juízes, instrutores, examinadores sem, o examinador relator, examinador e os conselheiros. Então, hoje, na nossa base de dados, em termos de examinador, nós estamos com 1.087 voluntários. Número de organizações adesas, nós temos 1.868 organizações. E aqui é uma outra forma só da gente mostrar, né, por região, e o percentual de cartas de serviço divulgadas no Poder Executivo Federal até 2011. A questão da carta de serviço, eu vou chamar um pouquinho mais a atenção, porque hoje nós temos o conhecimento, tá? Apenas isso. O que eu acredito que deve ter bem mais.
de 71 cartas de serviços apresentadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que nós temos conhecimento. Disponibilizadas no portal do GES-Pública, temos apenas 36. Para a gente validar essa política do atendimento, a gente teve que ter um esforço de procurar nos portais das organizações. E, muitas das vezes, a gente teve a dificuldade até de encontrar qual era o documento que eles colocavam os seus serviços expostos para a sociedade fazer o seu controle social. Então, se, porventura, vocês conhecerem ou quiserem disseminar essa política de atendimento e conhecerem alguém que tenha carta de serviço, nós fizemos uma avaliação das cartas de serviço, vai ser apresentada nesse seminário. E daí foi porque a gente confirmou que é preciso remodelar. Precisamos qualificar as nossas cartas de serviço, porque compromisso e padrão de atendimento não é objetivo, meta estratégica e nem indicador. Nós não tivemos 2 cartas apenas que apresentou padrão de atendimento, as demais, e a gente vai atuar bastante nisso, confundir o padrão com o indicador de desempenho, né? Então, a gente está desenhando uma carta para qualificar essa carta, para realmente, quando eu for buscar um serviço como cidadã, como usuária também que nós somos do serviço público, eu saiba exatamente qual é o padrão de atendimento. E não é qual é a atividade ou o indicador que está relacionado com a atividade organizacional. Então, a gente precisa ter claro que o modelo de excelência no atendimento, quando eu faço um compromisso, diferenciar o meu compromisso com a sociedade, com a empresa, com o usuário, ele seja exatamente um compromisso. E os verbos que a gente coloca lá. Porque, como vocês viram aqui, a governança, ela coordena, ela articula, ela implementa. Isso não é um compromisso com o cidadão. Isso é uma atividade de governança. Então, a gente precisa qualificar e saber discernir bem. Quando a gente faz o nosso modelo de excelência, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, quando a gente faz os nossos desdobramentos e quando eu estou pensando no usuário do meu serviço. Que padrão que eu tenho para assumir com ele, e não um indicador de desempenho. Tá? Então, a gente vê muita carta assim, tempo de espera, 45 minutos. Tá. Isso é um padrão que eu estou entregando para a minha sociedade, com que tipo de serviço, ou é, na verdade, um indicador de desempenho que eu tenho para mensurar dentro de algum processo. Né? Então, a gente conversa muito bem assim. A carta de serviço, ela tem como insumo a eficácia. Resultado. Tá? Então, ela não começa para saber que tipo de recurso, né? Quanto é que eu vou usar, qual é o tempo. Não, a gente tem que primar pelo resultado. O resultado é o insumo que eu começo a discutir qualquer carta de serviço. E aí ela está também aí em números, no nosso mapa, as quantidades de organizações adesas. E reforçamos que o GES-Pública, na forma posta, na forma que a gente está refletindo, para ser um programa de pessoas públicas em qualquer esfera, sociedade, empresa, usuário, individual, coletivamente, ela está sendo pensada e construída dessa forma, coletiva e de forma consensuada. Agradecemos aí a paciência, né? Eu sei que, às vezes, é um tema que você pode ficar meio assim, mas eu espero que nós tenhamos atingido aí o objetivo de falar um pouquinho desse programa, que, às vezes, muita gente pode não conhecer, mas que está aí, aproveitando essa oportunidade de fazer aí a mobilização, a sensibilização e dizer que nós existimos. Obrigada. Temos algumas perguntas, nossas convidadas. Só um minuto. Contanto que não seja pergunta difícil, pode fazer. Não, faz que a gente leva para a secretária. Eu faço a pergunta e a senhora decide se é fácil ou difícil. Maravilha. Aí, se não puder ser agora, pode ser para depois a resposta também.
É o seguinte, boa tarde, meu nome é Valdemir Barros, eu sou da FUCAP em Manaus. Eu não entendi uma coisa. Nesse repensar do GES Pública, ele vai continuar atrelado aos critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade ou está se pensando algo diferente? Porque, quando falaram ali com relação aos critérios, me deu a impressão de que talvez houvesse agora alguma diferenciação desse atrelamento que existe à Fundação Nacional da Qualidade. Essa foi fácil. Que bom. E você pode complementar. Primeiro, a gente precisa se ter bem claro que os critérios, o modelo de excelência em gestão pública, ele não está atrelado ao modelo da Fundação. Ele foi um estudo, foi compatibilizado, e a gente chegou naquele modelo que era o mais próximo, mas não que ele está atrelado. A gente precisa corrigir isso, né? De forma alguma. Naquele momento do estudo, e foram vários estudos, né? Vocês depois vão ter uma palestra específica sobre isso, o modelo de excelência em gestão pública, embora ele siga, e aí eu não conheço a história da Fundação, porque eu sou uma servidora pública, que na minha caminhada da excelência em gestão pública, eu sou apaixonada pelo serviço público. Eu vim conhecer agora, e estou fazendo o curso da Fundação recente, porque eu já me sinto à vontade de falar sobre o nosso modelo de excelência em gestão pública. Então, a história de como ele acontece. Primeira coisa que a gente tem que trazer, ele não é atrelado. Tá? Pode, lógico, se a gente olhar com o modelo, eles têm os critérios, o nome dos critérios são idênticos, né? O desenho é diferente, mas os nomes dos critérios e a finalidade também é diferente, né? Mas os critérios se parecem. Provavelmente, que se você olhar assim, se a gente chegar num modelo de excelência que vai trabalhar com funções, pode permanecer ou pode não permanecer. Mas aí dizer que ele vai estar atrelado, de jeito nenhum. Mas vai considerar e vamos trabalhar juntos? Certamente. Pode ser que não, tá? Mas a única coisa que a gente quer assim, desmistificar é a gente trabalha em parceria, muito em parceria, né? Porque nós temos instituições, organizações públicas que também querem ser reconhecidas por outros prêmios, e a gente tem todo mundo que trabalha com excelência pública, ela tem a mesma finalidade. Ela busca o mesmo fim. Mas o que se pretende com esse reconhecimento aí é que difere na finalidade da instituição pública. Daí porque a nossa diretora ela bate muito na questão de que a gente vai fazer uma parceria forte com consultoria, para saber diferenciar e não chamar um órgão público de empresa, porque o nome ele traz um contexto bem diferente. Então, nada impede que as organizações e entidades públicas trabalhem com consultoria, mas as consultorias têm que entender como é que o governo tem na sua estrutura e na sua formação das suas instituições. Então, a gente escuta muito consultores tratando ou estando ali prestando um serviço para um órgão público, chamando de empresa. E não é empresa. Empresa é uma outra coisa na instituição. E é isso que a gente está buscando nesse novo modelo, trazer os princípios constitucionais com resultados focados nos requisitos do usuário e com esse sentimento do ser público. Entendeu? Mas nunca foi assim. Pode ser até idêntico, né? A gente não sabe porque está em repensar. Mas atrelado, não. A gente trabalha sempre em parceria, e não é só com a Fundação, não. A gente tem outras organizações, outras cooperações técnicas aí, que estão trabalhando em conjunto. Quer completar alguma coisa, Roseli? Mais alguém? Tem aqui. Luiz, eu sou da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. Então, vou fazer algumas provocações quando a gente fala para ver a opinião de vocês também, até para, de uma maneira, ajudar a gente nesse processo da gestão pública, quando a gente fala que está direcionada para resultado. Então, tem 3 coisas que eu acho que são barreiras, que são difíceis de ultrapassar para a gente conseguir estar direcionado para resultado. Acho que uma primeira, que é um tabu, é a questão da estabilidade dentro da administração pública, né? Então, quando você fala em resultado e, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade, né? Porque, às vezes, tu quer alcançar resultado, mas a equipe não coopera ou tem dificuldade com a equipe. Assim. Então, acho que isso é uma coisa. A outra é a questão que ainda, acho que melhorou muito de uns anos para cá, mas a questão do orçamento. Sempre o orçamento
é quem manda. Ainda tem uma cultura do orçamento. Não o resultado que alcança, mas o dinheiro, se eu conseguir gastar ou não. E isso atrapalha muito, eu acho, a questão dos resultados, né, onde a gente quer chegar, e tem indicadores e tal, que é as atividades meio mandando sempre. Né? E a terceira questão é que ainda é muito o Estado brasileiro e os governos estaduais, a eleição de quem vai estar na alta direção não é por mérito. Na maioria dos casos, não é por mérito. Então, também dificulta. Então, a gente fica desfocado, dependendo de quem está lá. Então, são esses 3 elementos, só para tocar na questão que é a direção para o resultado, que eu acho importantíssimo isso, é onde a gente está focado e buscando, mas essas barreiras, essas dificuldades. Não deveria ser novidade, na verdade, até. Direção, né? De direção, né? Que aí tem um aspecto muito mais profundo para se discutir. Mas eu volto a vocês. Quem se propõe a trabalhar com a melhoria, e aí eu vou colocar a inovação, que são os 2 meios que está no departamento. A gente melhora resultados, ou atinge resultados, ou cumpre com a nossa missão, inovando e melhorando. E aí se decide, depende do que documento ou em que processo que você está trabalhando, para você qualificar isso, né? Ampliar a capacidade de governança. Eu devolvo, então, a pergunta para vocês. Essas 3 questões, ou esses 3 elementos que ele colocou aí, e aí eu vou deixar para vocês refletirem, porque eu tenho uma posição minha particular acadêmica, né, e de servidora pública. A estabilidade, o orçamento e a questão de direção, até que ponto ele impacta numa instituição ou numa organização que tem como premissa, da razão da sua existência, assegurar os seus resultados para continuar ali sobrevivendo? E o que a gente pode fazer ali para ampliar a nossa capacidade, porque são elementos pequenos, e às vezes a gente tem organizações, aí o Ministério, acho que é 500 mil, né? 500 mil pessoas, servidores, que a gente deixa que esses fatores aí, eles interferem para que a gente alcance, sejamos, enquanto pessoas, chamados. Ali tem um servidor competente. Aquela organização funciona. Então, eu devolvo para vocês, para essa reflexão, em busca da excelência, da gestão. Tá bom? Meu nome é Jussiara Branco Oliveira, eu sou do Instituto Nacional de Tecnologia. Eu acho que é um debate sobre a gestão pública muito interessante, inclusive essa é a razão de ser, de estarmos aqui hoje nesse seminário. Então, só contribuindo com a reflexão lançada por você, eu gostaria de dizer que talvez o tratamento na gestão pública deve ser igualitário para todos os estados da federação, porque muitas vezes estados, embora eu seja do Rio de Janeiro, muitas vezes eu percebo no discurso, no depoimento de outros colegas de outros estados, que o tratamento talvez não seja tão igualitário. E como a gente sabe também que as nossas emendas e o orçamento está à mercê de outras questões e esferas, que não necessariamente o resultado que aquela instituição gostaria de imprimir, o resultado também fica comprometido por questões outras. É como o rapaz aqui do Acre acabou de dizer. Pois bem, eu acho que na questão da gestão pública o que tem instituições que contribuem muito, né, para a excelência na gestão, muito embora esse resultado ele fique obliterado pelas próprias questões regionais e pelo próprio tratamento que não igualitário dentro da federação. Tem a questão do orçamento, você falou da questão da estabilidade, e também tem a questão eu acho que de orientar recursos e orientar pensamentos, que eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, em vez de dividir, somar instrumentos para reforçar a gestão pública. Então, eu acho que isso é só para, espero, contribuir com o debate. E foi uma fala muito boa, porque se a gente pudesse retomar a questão da participação democrática a partir dos elementos de excelência, ou seja, a contratualização. Você viu ali que a política de atendimento ela vai deixar de ser alguma coisa imposta, mas ela tem que ser
a partir do requisito, com a participação estados e municípios, né? Então, tudo isso que você falou está presente no desenho do modelo que a gente está pretendendo, que está se pensando e que pede a contribuição de vocês, né? E, nesse sentido, é importante a gente pensar qual é a minha capacidade que tem, sabendo de tudo isso que a gente está discutindo aí, para que isso aconteça. Se eu tenho um modelo e tenho uma Constituição que me dá todos os direitos para que a governança aconteça dessa forma. Então, a gente tem uma lacuna aí que a gente precisa buscar, de alguma forma, preencher, e com muita reflexão, participação. E a nossa secretaria, o nosso departamento está lá à disposição. Eu gostaria só de fazer meio minuto, rapidinho. Em relação, né, ao que foi perguntado, eu gostei do que a colega do Rio de Janeiro falou sobre esse tratamento igualitário, e, às vezes, a gente dá exemplo, acaba você guardando mais e vê o que você vivencia. A minha experiência dentro do GES Pública foi sempre bem forte dentro do prêmio. E, assim, a gente vê até algumas experiências do pessoal da Fundação, e depois, se a gente até tivesse a oportunidade de assistir a palestra da Juliana, até de ver como é que a Fundação conseguiu, como é que ela atingiu, né, todo o país. Nós, quando apresenta esse quantitativo de organizações adesas, a gente percebe que realmente tem lugares que, mesmo ou com a mudança cultural, ou com o envolvimento das pessoas, ou da própria liderança, como fala lá no critério 1 sobre liderança, que, assim, se vem o líder querendo mesmo, e ele abraça essa ideia e passa isso para todo o corpo funcional, a coisa acontece. E, claro, que se ele tiver a visão, né, uma visão correta. E, às vezes, a gente até se questionava dentro do prêmio, com os comitês, por que em determinados lugares as organizações, sendo ela nas 3 esferas, participavam ou não. E tinha muitos que realmente, às vezes, não participavam por causa da dificuldade no momento da capacitação. E isso também tem nos envolvido muito na questão de repensar como é que seria essa capacitação para a banca, porque se o pessoal do Amapá, do Acre, na hora do transporte aéreo, que ela tem que ir para Manaus ou para Belém, a dificuldade. No Sul, o pessoal do núcleo teve uma iniciativa de, como o Estado, assim, vários municípios, então o que eles fizeram? Abriram um núcleo regional, o regional do regional. Para quê? Para poder atender o pessoal perto da fronteira. Então, assim, para não deixar as organizações municipais desamparadas. Então, assim, eu anotei, fiz o registro aqui desses questionamentos, que isso já vai ser uma contribuição, claro, de levar a direção da gente pensar cada vez mais com carinho sobre as dificuldades que são apresentadas, e quando muda a liderança, nós passamos por isso. Passamos com o GES Pública aí parado o ano passado, porque houve mudanças e a gente tinha que aguardar as diretrizes. Então, assim, tudo é questão da gente tá vendo como é que pode contribuir, o que a gente pode aprimorar mesmo no modelo. Eu queria fazer um convite. Nós temos o ciclo, essas questões mais aprofundadas, gente, é apaixonante. Nós temos um ciclo de debates, e dia 15 agora nós teremos um. Essas questões que vocês trazem, que eu falo assim, que eu me recolho, né? Se vocês pudessem participar dos ciclos de debates de gestão pública, porque aí são ciclos com deputados, todo mundo que está envolvido na questão mesmo, técnica, política. E, dia 15, agora, a gente vai ter um sobre a Previdência, né? Que é um assunto, e é sempre um assunto atuante. Dia 15, agora, a gente tem um sobre a Previdência, o ciclo de debates, né? E seria interessante vocês acompanharem. A gente vai disponibilizar, eu não sei se a gente vai conseguir disponibilizar os vídeos, né? Mas na página do GES Pública, lá na biblioteca, se vocês encontrarem algum nome que chama-se Gradiente, aí vocês deem uma lidinha, que
É isso que acontece no ciclo de debate. Então, essa questão da estabilidade, a questão que ela falou lá da questão da igualdade, e tudo isso é muito bem discutido no campo político, tá? No campo político da gestão. E é muito interessante vocês fazerem esse acompanhamento, porque é uma reflexão muito boa. Mais obrigada. Agradecemos a presença das nossas palestrantes. E temos a honra de convidar a todos para participar da apresentação do 4º painel com a Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, com o tema FNQ e os modelos da excelência na gestão. A palestrante será a doutora Juliana Item de Martino. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria muito de agradecer à BIPT pelo convite nesse seminário. Nós sempre participamos com vocês. Esse é um ano muito especial para a Fundação, que nós estamos comemorando os 20 anos da FNQ e a BIPT nesse programa de excelência há mais de 13 anos, né, levando e nos apoiando no cumprimento da nossa missão, levando os fundamentos da excelência para as organizações associadas à BIPT. Então, o que eu trouxe para vocês um pouco, além da história da Fundação, é um pouco a nossa reflexão também, né, dos 20 anos, porque a grande preocupação da Fundação são os próximos 20 anos. Né? Como que nós vamos continuar apoiando as organizações brasileiras a buscarem a competitividade e a sustentabilidade por meio do modelo de excelência da gestão, com apoio do modelo de excelência da gestão. Então, a Fundação, há 20 anos, 2 décadas, aí, levando e disseminando conceitos e fundamentos da excelência da gestão para organizações de todos os setores e portes. Num trabalho muito intenso por meio de parcerias, e nós conquistamos uma grande comunidade de organizações usuárias do modelo de excelência da gestão, de grandes parceiros que também levam esses conceitos para suas organizações e também trabalham conosco no cumprimento dessa missão, e também um conjunto muito grande, né, um exército de voluntários, como as meninas aí do Gestão Pública colocaram, um exército de voluntários, de pessoas que acreditam nessa causa e que atuam de forma voluntária nos processos de premiação, e que foi por aí que nós conseguimos realmente construir e chegar em todos os cantos desse país. Né? Eu pedi uma água para as meninas. Ah, tá. Oi? Não, eu vou passar. Obrigada. É que eu até vou me justificar. Dizem que não é bom a gente ficar justificando essas coisas nas apresentações, mas é que eu estou me adaptando a um novo aparelho nos dentes, então eu estou tentando falar devagar para não parecer que eu tenho alguma coisa na boca. Vocês, que todo mundo que já usou o aparelho conhece essa situação. Não é fácil. Ninguém mandou não fazer isso na adolescência, né? Mas vamos lá. Obrigada. Bom, então a Fundação é uma organização sem fins lucrativos que foi criada em 91 por 39 organizações públicas e privadas para disseminar os fundamentos de excelência da gestão para as organizações de todos os setores e portes. Ela também foi criada na época para administrar o Prêmio Nacional da Qualidade e todas as ações relativas ao PNQ. Como foi um pouquinho dessa história, né? Então, no pós-guerra, no cenário pós-guerra mundial, o cenário é de crise econômica, falta de emprego, escassez de alimento, falta de produtos, inflação, enfim. E o Deming foi ao Japão dar uma série de palestras sobre a produtividade, palestras relacionadas à produtividade e estatísticas de processos, né? E aí o Deming levou ao Japão o conceito de fazer melhor, né, fazer com menor custo e maior qualidade os produtos japoneses. Em 51, cria-se o Prêmio Deming, que é o estabelecido lá no Japão
para avaliar a qualidade dos produtos, né? E 3 décadas depois, as montadoras japonesas se estabeleceram nos Estados Unidos, sendo mais competitivas, com maior produtividade, competitividade do que as organizações americanas, que começaram a estudar como, por meio de uma pesquisa da McKinsey, né, quais são os conceitos fundamentais presentes naquelas organizações chamadas ilhas de excelência, né? O que elas tinham de diferente, que elas conseguiam maior competitividade, qualidade, e eram consideradas ilhas de excelência. A partir daí, se construiu um conjunto de conceitos fundamentais de excelência que foram traduzidos em requisitos e agrupados em critérios para avaliar a gestão das organizações. E, por aí, começaram uma série de premiações, começando aí com o Prêmio Malcolm Baldrige, né, que levou esse conceito, e a partir dele se estabeleceu um conjunto de prêmios no mundo, né, de avaliação da gestão nas organizações. No Brasil, na década de 90, 91, que é com a abertura da economia, né, e foi em 91 um ano da produtividade, qualidade e produtividade no país, se estabeleceu o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, para apoiar as organizações nessa busca da qualidade, da produtividade. E, em 91, criou-se a Fundação Nacional da Qualidade para administrar o PNQ, né? Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, na época, para administrar o PNQ, que foi uma tradução inicial do Prêmio Malcolm Baldrige. Foi uma tradução na íntegra, em 92, o primeiro ciclo de premiação do Prêmio Nacional da Qualidade. E também, como eu disse, muitos outros prêmios se estabeleceram no mundo, né, com base no início no Malcolm Baldrige, e todos eles, nessas 2 décadas, foram se aprimorando e criando seus próprios modelos de gestão. E nós formamos lá, né, com todas essas organizações do mundo, um comitê, né, um conjunto, um grupo de estudos e parceiros internacionais que se medem e se apoiam também nessa busca da melhoria dos seus modelos de gestão, né? A partir da primeira tradução do modelo de excelência do Malcolm Baldrige, a Fundação passou a agrupar também organizações brasileiras e pessoas especialistas no país que começaram a criar e customizar o modelo para o modelo brasileiro de excelência em gestão. E tivemos grandes avanços nessas 2 décadas. O Mauro está aqui, participa do Comitê Técnico de Critérios de Excelência, que traz os principais conceitos que as organizações precisam ter, né, e toda a evolução de fundamentos de excelência e conceitos de excelência traz na melhoria do próprio modelo de avaliação da gestão das organizações. Então, a gente tinha, na década de 90, um cenário mais globalizado, com mudanças de hábitos, conceitos, procedimentos, concorrência internacional, expansão das comunicações, uniformização tecnológica, produtos importados, migração de capitais, abertura dos mercados, redução das distâncias, migração de poder, da produção para a distribuição e pressão por prazos e custos, né? Então, nesse contexto, todo o modelo de excelência da gestão começou a se criar, se estabelecer no país, né? E a história da Fundação também. E o que nós estamos estudando e refletindo do cenário atual, né? O cenário de hoje é um pouco mais complexo, né? Então, para a revisão do modelo, ela acompanhou todo esse cenário no mundo. E hoje nós estamos pensando muito e acompanhando cenários, estudando muito nos nossos comitês e na própria governança da Fundação, que o cenário atual é um pouco mais cinzento, né? Então, a escassez de recursos naturais, falta de alimento, crise financeira, fome e miséria ainda existente, evolução tecnológica, violência, destino do lixo, crise energética, crise de ética, cultura do consumo, corrupção, sustentabilidade cosmética, né, que é uma grande preocupação também, catástrofes climáticas e aquecimento global. Então, nesse cenário, as organizações têm que se adaptar, né? Então, a gente estava falando da era dos excessos, agora a gente está falando um pouco mais da era dos limites, né, que é
E tudo isso, em todo esse contexto, nós também tivemos que mudar as estratégias da própria organização e do próprio modelo de excelência da gestão. Então, a Fundação começou, como eu disse, lá em 91, FPNQ, né? E começou o primeiro ciclo do PNQ em 92, e quando ela foi criada, foi simplesmente para administrar o próprio Prêmio Nacional da Qualidade, todas as atividades que o prêmio atividades derivadas do PNQ, né? Lá em 2005, a Fundação fez uma revisão, né, na sua própria missão, acompanhando todos esses cenários que eu acabei de citar para vocês. E, em 2005, se estabeleceu que a Fundação ela tinha que ir além do Prêmio Nacional da Qualidade, e ela tinha uma missão, e tinha que ampliar seu escopo de atuação, né, e passou a ser chamada Fundação Nacional da Qualidade, com a missão de disseminar os conceitos e fundamentos da excelência para todas as organizações de todos os setores e portes. Foi em 2005 também que nós estabelecemos um grande projeto em parceria com o SEBRAE, o Movimento Brasil Competitivo, e com apoio também da Gerdau, para levar esse modelo para as micro e pequenas empresas. Eu vou falar um pouquinho desse projeto depois, mas foi um momento, um marco da Fundação de ampliação do seu escopo de atuação. E agora, em 2011, 20 anos de Fundação, essa nova logomarca aí de comemoração. Então, a Fundação nós chamamos de 3 eras, né? A era da credibilidade e de se estabelecer no país, trazer um modelo brasileiro da excelência em gestão, formalizar parcerias, apoiar parcerias na disseminação, né, do modelo. A fase de expansão, né, que foi uma fase de reforçar ainda mais essas parcerias para levar, por meio das parcerias como canais de disseminação, todo esse conteúdo. E a fase agora a gente chama de mobilização, que é ampliar ainda mais essa atuação, né, com muito mais experiência, de todos 20 anos de boas práticas de gestão, e conseguir apoiar o país em todos esses desafios, desses cenários que a gente está estudando. Então, com os nossos 20 anos, nós reformulamos um pouquinho a nossa atuação. Então, as nossas crenças, que a organização é um sistema vivo, integrante de um ecossistema complexo com o qual interage e do qual depende. O objetivo de qualquer sistema de gestão é gerar valor para todos os seus integrantes, numa relação de interdependência e cooperação. Então, quando a gente falava que avaliava as organizações pela qualidade, agora a gente avalia as organizações pela interdependência, pelo pensamento sistêmico, pela sustentabilidade. Essa que é a evolução do próprio modelo de excelência. A perenidade da empresa depende cada vez mais da qualidade da interação com seu ecossistema e da velocidade que aprende e age em cenários novos, imprevistos e incontroláveis. Os fundamentos da excelência da gestão expressam a nossa compreensão dos fatores da competitividade em um contexto complexo de mudanças globais. Acho que uma das palavras que a gente mais está falando lá na Fundação é a adaptabilidade das organizações, quanto elas são capazes de se adaptar ao mundo de constantes transformações. A nossa missão, acho que do ano passado para cá mudou, evoluiu também, estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e evolução de sua gestão, por meio da disseminação dos fundamentos e critérios de excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade. E a aspiração de ser reconhecida como um mais importante agente promotor, articulador e disseminador da cultura da excelência da gestão no Brasil. Os nossos clientes são todos vocês, todas as organizações de qualquer porte, setor e natureza que se relacionam conosco, com o objetivo de melhorar a gestão e contribuir para o aumento da competitividade sustentável do país. Valores e princípios de comprometimento, excelência, integridade, respeito e responsabilidade. E as nossas competências é a questão da gestão, conhecimento, qualidade, processos, visão e relacionamento. E os compromissos, diante de
de toda essa evolução, né? Eu acho que a Fundação está com novas estratégias também de atuação, cada vez mais atuar em parcerias, né? Estabelecer relacionamento nos setores acadêmicos, empresarial e público, formar redes e núcleos de conhecimento. Então, a nossa ideia é realmente cada vez mais se aproximar da academia, que ela nos apoie no desenvolvimento de estudos sobre o modelo, que nos apoie nessa evolução do modelo. Na questão das novas gerações, quer dizer, a gente precisa ter um desafio enorme de trazer conosco essas novas gerações que levarão e serão gestores das organizações no futuro e muito breve, né? Nós já ouvi do nosso conselho um executivo que nem é tão, ele é até bem jovem para ser um executivo do porte que ele é, e colocou, olha, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a pessoa que vai ocupar meu cargo tem 10 ou 15 anos a menos do que eu, porque só ele que vai, com a cabeça da nova geração, conseguir resolver os problemas sistêmicos que eu tenho para resolver. Então, na verdade, o próprio conselho da FNQ, que vocês conhecem, que são grandes empresários e executivos, reconhecem que temos que trazer essas novas lideranças, novos líderes, e integrar o pensamento e as experiências das últimas décadas com o que as novas gerações também trazem, né? Essa integração total, sempre, que vai levar à resolução dos problemas sistêmicos do país. Então, disseminar o conhecimento na forma de cursos, publicações e comitês, ferramentas, premiações, seminários e fóruns, evoluir permanentemente o MEG e as metodologias de capacitação, atuar segmentamente nos diferentes setores de atividades e fornecer suporte às empresas para o encaminhamento dessas soluções. Então, falando um pouquinho sobre o MEG, acho que o MEG está também trabalhando e também buscando a sua evolução, né? Agora, em julho, Mauro, que saiu nova versão, né, do modelo, dos critérios de excelência, e aí também, logo em seguida, o desdobramento disso em todos os outros instrumentos de avaliação, né? É importante que a gente mudou o ciclo, viu, Bibiana? Assim, todo o critério de excelência agora ele vai ser lançado em julho para passar. Antes ele era lançado no começo do ano, mas ele vai ser lançado em julho para as organizações se prepararem durante um ano, para ganharem mais tempo na preparação para os prêmios e para se adaptar às mudanças do próprio modelo, né? Então, dentro do desafiador cenário mundial, nós temos algumas questões, né, para colocar e até para refletir na evolução de todos esses conceitos, né? Então, a questão da cultura versus compliance, agilidade e adaptabilidade, a complexidade e a simplicidade, imprevisibilidade, poder do consumidor, interdependência, o poder das redes sociais, ecossistemas complexos, a cadeia de valor cíclica, pensamento sistêmico, gestão de risco, sustentabilidade. Então, são diversas questões que nós estamos estudando e tratando nos comitês para levar isso tudo para a própria evolução do modelo de avaliação, modelo de excelência da gestão. E quando nós falamos na vantagem competitiva, a velocidade de adaptação ao ecossistema, né? Então, é nisso um pouquinho que a gente está falando. É um cenário complexo. Eu também não quero trazer para assustá-los, mas, de fato, nós estamos conversando sobre isso. Quando a gente fala se questiona até a questão de fazer orçamentos anuais, porque, quando você já termina de fazer o orçamento, ele já está desatualizado. A gente coloca um pouco até disso, como que as organizações vão se adaptar a essas mudanças e a velocidade das mudanças atuais, né? Então, a gente tem lá uma velocidade hoje nas organizações muito mais intensa, as pessoas estão dentro do próprio ecossistema, e a adaptação, quer dizer, o PDCA não dá muito tempo de rodar, né? A gente está rodando constantemente. E é interessante isso, porque muitas pessoas que eu converso, que estão no mercado e estão trabalhando, está todo mundo muito cansado, correndo atrás, porque a gente está com uma velocidade muito maior mesmo de atuação. Não sei se vocês sentem a mesma pressão. Então, como lidar com um cenário global de rápidas mudanças
econômicas e socioambientais. E aí, para atravessar essas turbulências das transformações globais e garantir a competitividade no século XXI, as organizações precisam definir estratégias, buscar o equilíbrio, manter o foco e apostar em talentos. A visão sistêmica da gestão dará segurança para concluir a travessia de cada passo. E cada passo bem planejado fará toda a diferença. Então, aqui um pouquinho do que eu já falei, né, da questão dos desafios da liderança, né, de estabilidade, quer dizer, no ambiente externo, né, de estabilidade, mudança progressiva e linearidade, o ambiente de mais turbulência, descontinuidade, mudança exponencial. As organizações antes eram vistas como uma máquina, um sistema isolado. Hoje a gente tem a visão do sistema vivo, que integra o ecossistema complexo, né, da questão da interdependência e adaptabilidade, como eu falei. A sociedade e o meio ambiente, né, tinham restrições sujeitas a considerações de custo-benefício, agora elas são parte integrante do ecossistema, né, então ela faz parte da nossa estratégia, nas estratégias das organizações. A interação era de competição, regionalidade, relacionamento utilitário. A gente está falando de competição e cooperação. Globalidade e relacionamento de qualidade. Na estrutura de pirâmide e integração vertical, a estrutura, né, da liderança. A gente agora está falando em redes, interação horizontal, nova forma de atuação de pessoas, né? Percepção de valor, avaliação objetiva de ativos tangíveis, avaliação subjetiva de ativos intangíveis. A liderança tinha uma posição de comando, controle, liderança centralizadora. Hoje a gente está falando do líder como mentor, focalizador e símbolo, como liderança distribuída, abrangendo o ecossistema. A questão da inovação localizada, tarefa para experts. Hoje a cultura da inovação tem que estar presente, né? Vocês, mais do que todos, sabemos disso. Nós estamos falando de inovação em todas as áreas e também falando de como a educação do país vai preparar pessoas para inovar, sabendo que é isso que vai fazer o futuro do nosso país, né? Inclusive, a gente vai tratar muito desse tema no Seminário Internacional em Busca da Excelência, agora em maio, lá em São Paulo. O conhecimento é um crescimento linear e acesso restrito. Hoje, o conhecimento está na rede, né? Exponencial e acesso universal. Aprendizado, função da escola, que se aprende uma vez para o resto da vida. A gente está falando de função da escola e da organização, né? Aprendizado contínuo para toda a vida. Tecnologia da informação, automação, mais tecnologia, menos pessoas. Hoje a gente está falando de informatização, maior conteúdo intelectual e transformação do trabalho em experiência mais rica e desafiadora. E aí, como se preparar, né, para todas essas mudanças e esse cenário? E aí, o que nós estamos refletindo nesse ano, né, com a entrega agora em julho do comitê, é como levar todas essas questões para os fundamentos da excelência. É claro que eles já transmitem muito de todas essas questões, porque não existe ruptura, tá? É só uma evolução do próprio modelo e uma adaptação, a nossa adaptabilidade nesse cenário, mas a gente continua acreditando fortemente que a aplicação do modelo de excelência da gestão, né, e o uso periódico, a avaliação das organizações por meio do modelo de excelência da gestão, ela pode sim apoiar as organizações a conviverem com todo esse cenário que eu coloquei, tá certo? Eu não vou entrar em cada fundamento, acho que vocês conhecem muito e já atuam, já aplicam, né, por meio do programa de excelência aqui da BIPT. Então, os fundamentos traduzem-se em processos gerenciais ou fatores de desempenho encontrados em empresas que são classe mundial. Então, todos são conceitos encontrados em organizações que buscam a excelência, né? E esses conceitos são refletidos em um conjunto de requisitos agrupados em critérios que formam o modelo de excelência da gestão, né? Então, o que a gente coloca é que tudo isso daqui faz parte de um grande modelo de excelência da gestão, que, se aplicado,
E se a organização se avalia por meio desses critérios, ela vai avaliar o quão bem, quanto ela está, qual a aderência da organização perante esse conjunto de fundamentos da excelência, né? E é muito interessante que, nesse projeto que eu disse, que nós levamos todo esse conteúdo, esse conceito, também para as micro e pequenas empresas, e elas estão aplicando na íntegra o modelo, claro que não nos 1000 pontos, mas a gente fez uma adaptação no próprio instrumento de avaliação, e é muito bacana ouvir as palestras dessas empresas, como o Mauro vai colocar hoje para vocês, falando da história e do case da CPFL, também ouvir empresários, proprietários de micro e pequenas empresas, falando de práticas muito parecidas, né? Claro que adaptadas à sua própria realidade, mas que são muito parecidas e aplicam e acreditam no modelo. Nós tivemos, em 2011, 32.000 empresas, micro e pequenas empresas, que fizeram a autoavaliação e participaram desse ciclo de se autoavaliar e de participar do prêmio MPE Brasil, né, que é o nosso projeto lá com o Sebrae e o MBC. Então, os fundamentos eles são integrados ao modelo, né? Nós temos aí a presença de 4 fundamentos transversais. E o que é importante, né, não vou entrar no conteúdo do modelo, mas que a aplicação do modelo ele tem alguns fatores, né? Então, o modelo de excelência é um conjunto de fundamentos e critérios de avaliação, né? Ele é aplicado por meio de um programa de excelência da gestão, né? Da autoavaliação periódica e o check-up anual, né? que todos nós temos que fazer, e ele é aplicado por meio de uma autoavaliação ou de uma avaliação externa, ou de um programa setorial de excelência, mas que a sua aplicação, o que é ser usuária do modelo, né? Ser usuária do modelo, porque não existe esse termo usuária do modelo, que a gente às vezes fala e não é muito correto, mas é aplicar a autoavaliação, é se medir quão bem eu estou aderindo, a minha organização adere, né, a esse modelo, que é um modelo de referência, né? E que não é prescritivo, não é um modelo que, normalmente, as pessoas falam que o modelo é burro, né? O modelo tem que aplicar aquele modelo. Mas, na verdade, não é um modelo de um checklist, é um modelo de referência, né? Que é muito diferente. E, para fazer todo esse processo de autoavaliação, é fundamental a fase de capacitação e treinamento. Então, as pessoas se capacitam para fazer a autoavaliação e para, a partir da autoavaliação, refletir nas suas oportunidades de melhoria e gerar o ciclo de aprendizado contínuo. Uma vez que, nesse modelo, a gente coloca todos os novos contextos do cenário, né, como eu coloquei. Então, se o modelo está evoluindo e a sua organização passa a se autoavaliar nesse modelo, então você também está acompanhando as tendências do cenário de mercado e do cenário de adaptabilidade que eu coloquei aqui para vocês. Então, quais são os valores, valor gerado com a adoção do MEG, né? A visão sistêmica da organização, o diagnóstico, medição e melhoria do desempenho do negócio, identificação de pontos fortes da organização e de oportunidade de melhoria da gestão. A linguagem e comunicação gerencial uniformes, foco em resultados planejados, comprometimento e cooperação das pessoas, maior confiança e reconhecimento das partes interessadas, medição do grau de maturidade da gestão e atualizado com base em práticas de gestão de classe mundial. Como funciona a revisão também desse material, né? Então, nós temos um comitê técnico Critérios de Excelência que faz a revisão e lança os critérios de excelência, né? O modelo 1000 pontos, que a gente chama, e, por meio do apoio de um conjunto de parceiros da rede de qualidade, produtividade e competitividade, nós conseguimos desdobrar esse modelo, né, esses critérios de excelência, e simplificar no modelo rumo à excelência e compromisso com a excelência.
né, que são de 500 pontos e 250 pontos. Estamos lançando também esse ano, lá no Comitê Rumo à Excelência, os primeiros passos da excelência, que é um nível ainda inferior ao compromisso, mas que apoia, e que, na verdade, nós já utilizamos esse modelo nas micro e pequenas empresas, e queremos lançar agora como primeiros passos, né? Então, também, quer dizer, existe ainda uma faixinha aqui abaixo, que é o início da busca da excelência, né? Primeiros passos da excelência. E, por meio de toda essa rede, a Roseli, elas tiveram que sair, mas ela perguntou como a Fundação faz para chegar em todos os lugares, né, no país. Nós realizamos muitas parcerias, eu sou, inclusive, lá na Fundação, gerente de programas e parcerias, e realmente a estratégia é formalizar parcerias e levar e apoiar organizações a levarem todo esse conteúdo para os seus públicos de interesse, né, seus públicos-alvo. Então, assim como a gente tem com a BIPT essa parceria, temos com o SEBRAE, como eu disse, para micro e pequenas empresas, temos agora uma nova parceria com as cooperativas, com o SESCOP, que é o Serviço de Aprendizagem a Cooperativas. Estamos levando todo esse modelo também para as cooperativas no Brasil, que esse ano, inclusive, é o Ano Internacional do Cooperativismo. E todos os programas estaduais e setoriais que estão citados aqui, né? Então, nós temos, no país, hoje, 16 programas estaduais que estão ativos, realmente, que realizam prêmios, que avaliam organizações nos níveis rumo à excelência e compromisso com a excelência, que lá também eles promovem cursos, capacitações, seminários, né? E que eu convido vocês todos a participarem também desses processos de premiação para compor toda essa rede QPC, que a gente chama de qualidade, produtividade e competitividade. E temos os setores que também levam essas iniciativas para suas organizações relacionadas. E aqui um pouquinho da evolução do modelo, né? Então, tem uma série de desenhos, e agora a gente está... Qual é o modelo do futuro, né? O que a gente está realmente pensando? Vai mudar o desenho? Não é isso, mas a questão é o que tem que ter nesse modelo para as organizações brasileiras conseguirem acompanhar toda essa evolução e a complexidade desses cenários. Então, é esse que vai ser lançado agora em julho. E a questão é, o MEG do futuro, ele tem que se antecipar ao antecipação de cenário, gestão de riscos, sustentabilidade, ética e transparência, cultura organizacional, prática da inovação, tecnologias relevantes, atuação em redes, adaptabilidade, cadeia de valor cíclica, cooperatividade e interdependência. Quer dizer, essas são as questões, repetindo aqui, que estão sendo pensadas, estudadas, não só para essa evolução do MEG, mas para todas as demais que virão ainda por meio das nossas revisões. Então, o futuro dos próximos 20 anos, que é o que a gente está trabalhando e refletindo nesse ano de comemoração dos 20 anos da Fundação, está aí agora para os próximos 20 anos, né, como a gente vai atuar. Então, a nossa reflexão é: as mudanças serão cada vez mais rápidas e abrangentes, incluindo todos os aspectos da vida. O número de forças aparentemente não interrelacionadas, mas, na verdade, interligadas, interferirão na vida e na segurança das pessoas, instituições e países. Os riscos e as incertezas se multiplicarão, o que inclui ameaças como terrorismo, a criminalidade, turbulências econômicas. Queiramos ou não, teremos que nos adaptar por meio de mudanças radicais nos nossos ambientes de trabalho, comunidade e relacionamento. Surpresa, boas ou más, imagináveis ou inimagináveis, as surpresas cada vez mais farão parte do dia a dia, né? E desafiando a nossa sensibilidade e a lógica do nosso entendimento. Com base em todos esses estudos, né, que nós estamos utilizando, bastante material e estudos com universidades e também por meio de indicadores,
O que eu trouxe aqui para vocês é um indicador que a Fundação lançou em 2011, não sei se vocês acompanharam nas revistas, que é um indicador de maturidade da gestão. Nós começamos com os parceiros que realizam prêmios similares ao PNQ. Então, avaliamos as organizações que participam e são candidatas dos processos de premiação do Prêmio MPE Brasil, dos primeiros passos para excelência, da rede QPC, né, dos programas, os prêmios estaduais e setoriais, e do próprio PNQ. E aí, nesses níveis de abrangência, nós montamos uma metodologia para calcular esse índice, né, e esse índice demonstra que as organizações, o grau de maturidade das organizações está aumentando, né, de uma forma progressiva, né? Então, percebe-se a evolução positiva na maturidade da gestão das organizações, ou seja, no grau de aderência, no quão bem elas estão aderindo aos fundamentos da excelência da gestão, né? Pela participação nesses processos de avaliação. Quando a gente fala de pequena empresa, nós tivemos aqui até uma queda, mas, na verdade, o que nós avaliamos também é que nós tivemos também um número muito... aumentou demais o número de empresas participantes, e, por isso, isso pode ter interferido bastante também no resultado do indicador. Tá? E aí, quando a gente fala por critério, também estamos avaliando os resultados nos 3 níveis de maturidade, nos 3 níveis dos critérios de excelência, e aí qual é a evolução da gestão e da maturidade da gestão por critério de avaliação. Então, no nível de excelência, vocês podem ver que tem um aumento, né, ainda não tão alto, mas existe a evolução e a busca da melhoria e da excelência. Grande parte dessas empresas vem participando por muito tempo do próprio ciclo do PNQ, de outros ciclos, de outros processos de premiação. Aqui no nível rumo à excelência e primeiros passos. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Então, desempenho do indicador desde o início da apuração. Então, a gente vê que existe, sim, uma evolução na maturidade das organizações brasileiras. E temos muitos exemplos para colocar. O próprio setor de energia é um exemplo que se investiu por mais de 10 anos, 12 anos, num programa da própria ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, que apostou e apoiou as organizações associadas à ABRAD a investir na gestão. Isso se reflete muito na própria premiação, né, e a reconhecimento da excelência dessas organizações e no reconhecimento da própria sociedade, né. Então, a gente agora está escutando até alguns comentários, mas só tem energia no PNQ. Eu falo que sim, eles estão há 10 anos praticando a busca da excelência e aplicando o modelo. Naturalmente, elas vão ser reconhecidas, assim como outros setores que, nesses últimos anos, também começaram a aderir e que, naturalmente, daqui a um tempo, vão também ser reconhecidas no processo de avaliação do PNQ. Aqui, a pesquisa Serasa, todos esses indicadores estão lá disponíveis no portal da Fundação para estudos e para avaliação, né? E é importante, na verdade, o principal recado é que a gente conta com o apoio de vocês até nessa medição, porque a gente precisa cada vez mais desenvolver estudos, né, da evolução da maturidade das organizações que aplicam o modelo, né, por meio até do programa de excelência. Aí eu deixo aqui um pedido de apoio da BIPT para a gente realmente medir a maturidade da gestão das organizações que trabalham e estão participando do programa de excelência, para a gente avaliar essa evolução e sempre continuar no aprendizado do próprio modelo, né? Essa aqui é a pesquisa que a Serasa realiza anualmente, que avalia o desempenho das organizações que participam, que são
que atuam lá na Fundação, que utilizam o modelo de excelência da gestão, com outras organizações do seu setor, né, a avaliação do desempenho dela na questão do faturamento, margem EBITDA e margem de lucro, né? A gente percebe aqui até uma queda no período da crise, mas também coloca a reação das empresas que adotam o modelo, quão bem elas conseguem essa questão da adaptabilidade, logo elas superam e conseguem de volta a busca de resultados. É importante destacar que não significa que adotar o modelo, então eu vou adotar o modelo e eu nunca mais vou ter crise. Não é isso. Na verdade, você vai estruturar a sua gestão de uma forma que você consiga se adaptar sempre às mudanças e gerar sempre aprendizado e promover o aprendizado dentro da sua organização, facilitando muito a saída e a saída de crises e riscos que toda organização passa, né? Esse gráfico só mostra aqui a evolução do Prêmio Nacional da Qualidade. A gente teve aqui um boom, né, de organizações até na entrada da própria da própria ABRAD, do setor de energia lá no PNQ. Mas a Fundação prevê sempre a manutenção do número de empresas. Na verdade, o nosso foco de quantitativo é muito mais por meio de parceiros, né, como eu disse, grandes números que a gente tem com o SEBRAE, com os programas da rede, porque é lá que a gente quer realmente cumprimento da missão, que as empresas passem a adotar e a utilizar o modelo como referência. Aqui o número do SEBRAE também mostrando as candidatas ao prêmio, né? Nós tivemos lá 32 mil em 2011. Esse número aqui de vermelhinho são as inscritas, ou seja, as empresas que preencheram o cadastro, as pequenas empresas que se cadastraram com interesse de participar, né? E aí, desde o ano passado, o nosso foco sempre foi a autoavaliação, aquelas que, de fato, se candidatam ao prêmio, né? E nós realmente estamos conseguindo grandes números aí em todo o país e conseguimos chegar nos 27 estados nesse projeto. Aqui eu trouxe uma pesquisa que a CNI realizou ano passado, com o IBOP, Retratos da Sociedade, né, que media a qualidade dos serviços públicos, a visão, né, e o grau de satisfação de qualidade dos serviços públicos. E, coincidência ou não, nós temos aqui o setor de energia, fornecimento de energia e fornecimento de água, como os melhores avaliados pela sociedade. Coincidência ou não, são dois setores que atuam conosco em projetos setoriais, que é a energia, junto com a parceria com a ABRAD, e a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que tem também, realiza o PNQS, que é o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento, né? Estão investindo muito, temos muito a crescer. Nem coloco em discussão aqui quem está satisfeito ou não com a energia ou com a água, mas é uma percepção da sociedade, é uma pesquisa realizada pela CNI, que não foi nem encomendada nem pela ABRAD, nem pela Fundação, mas que demonstra, sim, resultado no cliente, no cidadão. E a busca, e o MEG promove, com certeza, essa busca da parte interessada cliente, né? Aqui, rapidamente, os produtos da Fundação. Então, a Fundação está estruturada num portfólio que tem uma série de produtos e serviços, né, que são estratégias para levar o modelo de apoiar a implementação e o aprendizado com relação ao modelo. Eu tenho aqui algum conjunto de empresas filiadas, então as organizações que se filiam à Fundação têm uma série de benefícios práticos, como banco de práticas, videoteca, descontos em publicações, em cursos, em eventos específicos. Então, se filiar à Fundação também promove que a organização faça parte dessa comunidade de acesso a conteúdos. Acho que meu tempo acabou, certo? Não? Ainda dá? Então, vou entrar aqui então nos cursos que nós temos. Nós temos o curso virtual gratuito, que está lá no nosso portal, disponível. O workshop para executivos.
interpretação de critérios de excelência e preparação para a banca do PNQ. Né? Então, começou agora um novo ciclo de cursos de preparação para a banca. Candidatem-se como examinadores. Convido a todos que participem e atuem como voluntários do PNQ. Nós temos palestras de sensibilização e cursos in company, cursos temáticos e workshop de boas práticas. Isso no setor lá de capacitação. Temos todos os eventos, então, os ciclos de webcast são encontros FNQ, são virtuais, com acesso livre no dia do evento. Tá? Ele fica disponível o vídeo. A partir do dia seguinte, ele passa a fazer parte da videoteca e aí tem acesso restrito aos membros dos filiados, né, as empresas filiadas. O próximo webcasting é no dia 22 de março, às 9 ou 10 horas, acho que às 9 horas, no portal da Fundação. Então, acessem, convidem grupos. Nós temos lá muitas empresas muitas organizações que reúnem pessoas, fazem um café da manhã e assistem o webcasting, participam conosco virtualmente, né? Nesse próximo webcasting é o Caldini, que é nosso conselheiro, e ele é superintendente do grupo Abril das revistas de negócio. Os seminários regionais em busca da excelência também são realizados com os programas estaduais da rede QPC. Eles acontecem anualmente em vários estados. A gente ainda não tem a relação de estados, porque estamos fechando esse calendário, mas vão acontecer 8 seminários em 2012. Temos os fóruns e debates, fórum empresarial, fórum de boas práticas e os comitês técnicos e temáticos. O próximo comitê que a Fundação abriu, estão abertas as inscrições, é o Comitê de Gestão da Inovação, que acho que as inscrições se encerram agora na próxima semana, que é uma parceria da Fundação com a FGV, da FNQ com a FGV, não, são duas fundações. A FGV, porque eles têm um fórum de inovação já há muito tempo da FGV, e aí fizeram uma parceria conosco para a gente criar um comitê com a participação das empresas filiadas à Fundação para trocar práticas de gestão da inovação. Podem participar as empresas filiadas da FNQ. Os seminários, então, como eu disse para vocês, o seminário em busca da excelência internacional vai acontecer em maio, no Espaço APAS. E o tema é relacionado à educação, né, a transformação pela educação e qual o impacto da gestão da educação nas organizações e o que elas têm que também correr, como eu disse lá atrás, as organizações têm que se adaptar e têm que também participar da educação das pessoas, né? Não é função só da escola. A videoteca, então, lá na nossa videoteca, vocês têm um conjunto de vídeos e palestras dos encontros os encontros da FNQ, também tem os vídeos do Prêmio Nacional da Qualidade, vídeos de outros eventos que a gente realiza, está tudo na nossa videoteca. Alguns são abertos, outros são restritos às empresas filiadas. A FNQ News, então, é um boletim eletrônico que tem as novidades, os principais cursos, e a revista, né, a revista Excelência em Gestão, que é eletrônica. O banco de práticas tem sido um grande sucesso também, então está lá disponível no portal. Cada vez mais, nós estamos com mais de 500 práticas de gestão, né, que também pode ser pesquisado por critério, por fundamento, por uma série de setor. Ele está lá presente na metodologia do banco de práticas, de avaliação das práticas. Os softwares IMEG e diagnóstico estão lá no portal da Fundação para apoiar a autoavaliação. Todas as publicações da FNQ, Fundamentos da Excelência, Critérios de Excelência em todos os níveis, cadernos de implementação, as relacionadas ao Prêmio Nacional da Qualidade, as publicações técnicas e as revistas, né? Todas essas publicações estão disponíveis por meio eletrônico, por meio físico, né, lá na Fundação, e são atualizadas também periodicamente. Esse é um produto novo, né, novo, mas já tem mais de 2 anos aí. Novo já não é mais novo, mas é a autoavaliação assistida, que apoia, né, um conjunto de especialistas que apoia a organização. É um grande programa de capacitação interna para apoiar a autoavaliação dentro das organizações. Então, o especialista da Fundação ele apoia a condução da autoavaliação, mas é autoavaliação, então é interna.
E nós só conduzimos a capacitação para que ela aconteça da melhor forma, né? Entregando para o cliente um relatório de avaliação e apoiando a adoção do modelo e a comparação com o modelo, né? Tem uma metodologia toda de aplicação e o cliente, no final, recebe um relatório comparativo, inclusive com organizações do seu setor, organizações consideradas classe mundial. Tá? Ela consegue comparar como ela está com relação a outras organizações. Isso é só um slide de benefícios de se filiar, de quem tem interesse, depois eu posso encaminhar, ou deixo essa apresentação com a Bibiana aí. Quem são os nossos patrocinadores? Aqui a parte de premiação, quais são os prêmios que a Fundação hoje realiza, né? Então, nós apoiamos os prêmios regionais e estaduais e setoriais, que utilizam o rumo à excelência, né? O compromisso com a excelência. Realizamos o MPE Brasil, que é um prêmio de avaliação da micro e pequena empresa, que eu comentei com vocês. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios, também apoiamos as histórias das mulheres, são avaliadas por meio também do modelo, né? Elas são selecionadas e reconhecidas pela adesão aos fundamentos da excelência da gestão. Apoiamos o Sebrae também num projeto da Feira do Empreendedor e foi criado um concurso, uma premiação interna, né, de avaliação do próprio projeto da Feira do Empreendedor do Sebrae. E aí o Prêmio Nacional da Qualidade, que é o maior reconhecimento de excelência da gestão no país, que já estamos nos 20 anos, né, aconteceu em dezembro do ano passado na Sala São Paulo, com o maior número de inscrições e o maior número de organizações reconhecidas no ano passado. Tivemos 15 organizações reconhecidas, entre premiadas, finalistas e destaque por critérios, mostrando realmente que a gente está conseguindo chegar, que elas estão conseguindo chegar cada vez mais nessa excelência da gestão. Tem que ficar mais difícil o modelo, Mauro, porque senão... Mas o importante é isso, na verdade, elas não concorrem entre si, mas concorrem naquela faixa de linha de corte, e cada vez mais a linha de corte está crescendo e tem mais organizações premiadas, porque estão se preparando, porque estão buscando a adesão aos critérios, requisitos da excelência, né? Então, a excelência de uma organização depende fundamentalmente da sua capacidade de perseguir seus propósitos, em completa harmonia com seu ecossistema, buscando negócios economicamente rentáveis, ambientalmente corretos, socialmente justos e eticamente transparentes. Eu deixo para vocês essa mensagem final. Agradeço a participação, estou disponível para conversar com vocês, meu e-mail também está aí. Como eu disse, eu sou gerente de programas e parcerias e quero cada vez mais estabelecer novas parcerias e conhecer e participar de programas como esse da Excelência, o programa Excelência de Gestão da BIPT, promovido pela BIPT, com participação de todos vocês aí. Então, contem conosco sempre. E é isso. Obrigada. Alguém deseja fazer alguma pergunta para a nossa convidada? Não? Bom, senhoras e senhores, faremos agora um intervalo de 20 minutos para um coffee break no saguão deste auditório e retomaremos em seguida. Muito obrigado.